Então vamos começar com esse texto de Marcos 7. Abre a sua Bíblia lá, Marcos 7, 21 a 23. Marcos 7, de 21 a 23 diz assim: Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, que é o amor ao dinheiro, as malícias, o dolo, que é a falsidade ou má-fé, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, que no caso aqui não loucura mental, mas loucura espiritual, né? Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Todos esses males vêm de dentro. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, obrigado porque o Senhor nos revela na Tua palavra quem nós somos como pecadores, para que sejamos tratados, transformados, para que nós possamos ter um novo coração, um coração transformado pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada um de nós, nos dando entendimento da Tua palavra, e nos abençoe, ó Deus, também, onde vamos ver essas gravuras falando da realidade do coração que cheio de pecado e o coração transformado pelo Teu Espírito Santo, um novo coração. Abençoa, Pai, cada pessoa nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, como é o seu coração? Talvez quando a gente lê um texto desse aqui de Marcos, né? Aí você fala, não, esse coração aqui, Deus me livre, meu coração não é assim não, olha só. Porque de dentro do coração dos homens, ou seja, do ser humano, procede maus desígnios, prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza, malícia, lascívia, inveja, dolo, blasfêmia, soberba, loucura. E você pensa, não, mas esse deve ser o coração daquele que está preso lá na cadeia. Esse meu não é esse coração, não. Mas, na verdade, esse é o coração do pecador, de todo ser humano pecador. Mesmo que você não viva tudo isso aqui, nós temos o potencial, né? Dentro de nós, de vivermos todas essas maldades, porque o que o pecador produz? Pecado. Dele mesmo, o que nós produzimos é pecado. O que vem de bom na sua vida, na minha vida, não é obra nossa, é obra da graça de Deus. Aí sim, vem de Deus, né? Tirando isso, tirando a graça de Deus de sobre nós, só sobra o pecado, não sobra mais nada, né? Aqui, nesse cartaz, você já percebe de início aqui que tem uma guerra do bem contra o mal, tá vendo aí? Um anjo, um demônio, lutando pelo quê? Pelo coração, né? Pelo coração. E quem que vai vencer essa guerra aí? Espiritual, né? Aquele que você der ouvidos, né? Você está dando ouvidos a Deus, a palavra dele, ou ouvidos aquilo que não vem de Deus. Então, nós vamos começar vendo aqui vários tipos de coração, né? E no final a gente pergunta qual desses é o seu coração e qual desses você gostaria que fosse o seu coração, né? Então vamos lá. Primeiro coração mostra um coração do pecador que não se arrependeu ainda, né? Coração do pecador que não se arrependeu ainda. Nada contra os animais, só fazendo uma representação, né? Quem quiser sentar mais na frente para ver, né? Por exemplo, aqui o pavão está representando o orgulho, né? Um coração cheio de orgulho. O bode está representando a impureza, como a gente viu no texto, a lascívia, a malícia. Aí nós temos o porco, né? O porco está representando os vícios, glutonaria, bebedeira.
A tartaruga está representando o quê? A preguiça, né? Acha que só os outros pecados que é ruim, preguiça também é ruim também, né? E aí tem a onça representando a raiva, o ódio, a ira, a mágoa, a violência, né? A cobra está representando a mentira, a traição, né? E o sapo representando o amor ao dinheiro, né? Pessoa que tem como Deus o dinheiro. E essa estrelinha aqui representa a consciência, que no caso está bem suja por causa do pecado, né? O do meio todo mundo sabe quem é, Satanás está bem satisfeito aqui, com o coração cheio de pecado, sem arrependimento, né? Mas o olho significa o olho de Deus que tudo vê. Tem como esconder pecado de Deus? A gente pode tentar esconder dos outros, né? Mas de Deus é impossível a gente esconder o pecado. Mas graças a Deus que a história não acaba aqui, né? Porque tem as bolas de fogo representando o amor de Deus que deseja entrar nesse coração, trazendo luz, o Espírito Santo, né? Representado pela pomba, e o anjo trazer luz a esse coração. E quando que esse coração vai se encher de luz? Quando há arrependimento. Quando há arrependimento na vida da pessoa, aí a coisa vai mudar, né? Mas antes de ver o outro coração, esse semblante desse coração aqui é triste ou alegre? Triste, né? Não tem como haver alegria no pecado. É uma alegria mentirosa. A alegria verdadeira só em Deus. Então, quando há arrependimento, né? O que acontece? Quando a pessoa pede perdão para Deus do orgulho, da mentira, da malícia, da lascívia, da preguiça, vai pedindo perdão. Deus, me perdoe porque eu sou um preguiçoso, me perdoe a mentira que eu falei, perdoe. E vai pedindo perdão para Deus. O que vai acontecer nesse coração? O pecado vai saindo, Deus vai limpando o coração, né? A luz de Deus vai entrando. E você está vendo aqui, o que aconteceu com a consciência? Consciência limpa, né? Agora é uma pessoa que tem consciência de que é um pecador e que se arrependeu, pede perdão a Deus. E aí, a caveira representa a morte. E o que diz a Bíblia sobre a morte? O salário do pecado é a morte. Essa pessoa agora tem consciência disso, né? Porque ele entendeu pela a espada que está representando a palavra de Deus, ele entendeu que o salário do pecador é a morte, mas ele não quer a morte, ele quer a vida, né? Quer a vida. Então, quando há arrependimento, Deus vai limpando o coração. E aí, quem é que vai habitar nesse coração? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Representado pela pomba, né? Que vai habitar nesse coração. Mudou aqui a estrelinha? Olha que diferença. Agora, né, tá limpo, a consciência limpa. Porque se tem uma coisa que esmaga, é a consciência culpada, né? A pessoa carrega culpa no coração. Então isso é esmagador. Por isso que Jesus fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, com a consciência culpada, e eu vos aliviarei. E aí, as bolas de fogo representando o amor de Deus encher esse coração. E agora nós vamos falar da palavra de Deus e da cruz de Cristo, né? O semblante mudou? Agora é um semblante de paz, de alegria, né? Porque essa pessoa entendeu o que Jesus Cristo fez para que ele pudesse ter um novo coração. O que Jesus fez para que a gente pudesse ter um novo coração? Morreu na cruz, aqui simbolizando a paixão e morte de Cristo, né? Jesus derramou o sangue dele para pagar o meu pecado, o seu pecado, porque o preço do pecado é a morte, né?
para que eu e você não viéssemos a morrer a morte eterna, Jesus então morre na cruz, no seu lugar, pagando a nossa dívida para que nós tivéssemos não a morte, mas a vida. Todo que nele crê. E aqui essa pessoa entendeu isso. Por isso que quando fala aqui por exemplo, o galinho, lembra do galo? Quando ele cantou 3 vezes, tá falando de qual história? Quando Pedro negou a Jesus, né, 3 vezes, né, antes que o galo cantasse 3 vezes. As 30 moedas de prata, está falando de quê? Está vendo o saco aqui de 30 moedas? Quando Judas Iscariotes negou Jesus. Os açoites, a coroa de espinho. Então, tudo isso Jesus sofreu por quê? Por causa do meu, do seu, do nosso pecado. Mas ele fez isso para a nossa salvação, por amor a nós, né? E essa pessoa, então, tem consciência disso. Por isso ele ama, aqui a igreja é representada, né? Ele ama a casa de Deus, né? E aí, o que esse coração vai ter agora a partir dessa consciência? O fruto do Espírito Santo. Lá em João 15, fala que Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando ligado a mim, esse dá muito fruto. O fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo reinando nesse coração é alguém que nunca esquece aquilo que Jesus fez lá na cruz para salvá-lo, né? E uma consciência limpa, onde reina o fruto do Espírito Santo e não mais o pecado. O outro cartaz vai mostrar uma triste realidade de alguém que ouviu as verdades de Deus, mas não deu valor. E aí o pecado vai entrando, né, vai tomando de conta daquele coração, mesmo que ele sabendo que Jesus morreu para nos salvar, que Jesus sofreu por nós, né, para nos livrar da condenação, mas não deu valor. E o que aconteceu com esse coração? Uma bagunça, né? O pecado vai entrando, o pecado vai entrando, mesmo sendo às vezes uma pessoa que conhece de religião, a consciência sem arrependimento, e um coração sem arrependimento, o que vai acontecer com o coração quando esse coração não se arrepende, né? Um coração cheio de pecado, quando não há arrependimento, então é um coração onde a tristeza, né? A tristeza vai tomar de conta e não a alegria, né? Porque triste é quando não se arrepende, porque quando não há arrependimento, não há perdão, né? Mas eu e você não queremos esse coração, certo? Olha que tristeza. Nós queremos um coração aonde reina o amor de Deus, né? Antes de falar da cruz, né? Mostra aqui uma realidade daquele que chegou à morte e não estava preparado, porque a lei de Deus o condena, os 10 mandamentos, né? Os vícios não pode resolver, o dinheiro não resolve, os amigos não pode resolver, não pode ajudar, e a morte chega e pode ser que é tarde demais para aquele que não tenha Jesus como Senhor e Salvador, né? Mas justamente só Jesus para nos salvar. Quando a gente tem um novo coração, aí nós vamos valorizar aquilo que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz, né? E nunca esqueçamos que Deus nos ama, somos amados por Deus. Às vezes o seu coração, você pode, quando passar na sua cabeça, se Deus não me ama, não é verdade. Deus te ama e a maior prova do amor de Deus foi Jesus ter morrido lá na cruz para pagar o nosso pecado. Essa é a maior prova do amor de Deus.
E agora aqui está um seguidor de Cristo, cada uma dessas coisas representando a vida cristã, por exemplo, a roupa do soldado de Cristo, a espada do Espírito Santo, ama a igreja, tem uma vida de simplicidade mostrada aqui pelo pão e pelo peixinho, não dá mais valor, em primeiro lugar, às coisas materiais, por isso que essas moedas de ouro estão aqui derramadas aqui, não tem como prioridade na sua vida o dinheiro, né? Mesmo sofrendo, né? Aqui não deixa de servir a Cristo, mesmo sendo perseguido, está vendo aqui esse homem ferindo esse coração, mesmo sofrendo a tentação aqui do outro, oferecendo, né? Para os vícios, ele resiste, ele não se deixa levar pelo pecado. E a Bíblia está aberta aqui por quê? Porque é uma pessoa que lê a palavra de Deus, né? Não é alguém que deixou escondido lá em algum lugar, guardado, não, é alguém que lê a palavra de Deus, né? Então, o seu coração é como esse aqui, representado por um novo coração e um semblante de alegria e de paz em Deus. Quando chegar então o momento de partir desta vida, né? O que vai acontecer com esse coração, com essa pessoa? Está em paz com Deus. Em paz com Deus. O que representa a coroa aqui? A vida eterna. Então, quando chegar o momento de partir, está em paz com Deus, diferente do outro que estava em desespero, esse aqui está em paz com Deus, né? Olha que diferença. Qual desses representa o seu coração? Qual desses você gostaria que fosse o seu coração, se o seu coração precisa de arrependimento e de transformação, né? Que eu e você possamos ter um coração onde reina o Espírito Santo, onde reina a paz de Deus. Amém? Vamos orar então? Jesus sempre nos livra do mal. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado, Deus, por essas verdades que falam daquilo que Jesus sofreu lá na cruz, pagando o nosso pecado para nos limpar, nos purificar de todo o pecado e nos dar um novo coração e a vida eterna. Nos abençoe, ó Deus, com esse entendimento e que possamos assim viver amando ao Senhor e amando ao nosso próximo, vivendo para o Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.